Bom dia, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez esteja no seu coração. Vamos orar para dar início à última aula do livro de Apocalipse, né? Nós estamos na 21ª aula, o que denota que nós, passeamos no livro de Apocalipse e no estudo escatológico por quase 5 meses, né? Não parece que foi ontem. E eu espero que, por conta da própria repetição, das sessões paralelas e progressivas, muita coisa tenha ficado, não vou dizer alguma coisa porque seria pouco, mas muita coisa tenha ficado na mente e, sobretudo, no coração guardado, a principal mensagem do livro de Apocalipse. Mas vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos nessa manhã pela alegria de estar na sua casa, na sua presença, e por aquilo, Deus, que vamos fazer, cultuar o Senhor, ó Pai, louvar o Senhor, adorar o Senhor e ao mesmo tempo escutar a Tua palavra. Assim, Deus, encontra liberdade em nós para nessa manhã, nesse último estudo do livro de Apocalipse, falar aos nossos corações, ratificar, reforçar o que o Senhor vem ministrando ao longo desses últimos 5 meses, e te damos graças por tudo aquilo que foi vivido ao longo desse período, para a glória e edificação do corpo de Cristo. Assim, Deus, nós oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém? Glória do Senhor e edificação do corpo de Cristo. Então vamos lá, aula 21. Eu vou fazer uma pequena, mais rápida introdução, porque como eu vou falar sobre o capítulo 21, eu preciso apenas dar um reforço, lembrar aquilo que falamos na aula passada sobre os primeiros 11 versículos. Então, o capítulo 21, ele fala sobre o esplendor da Nova Jerusalém, e na ocasião, na aula passada, eu trouxe muito provavelmente como novidade para a igreja, o entendimento de que a Nova Jerusalém não somente é uma cidade, mas também se trata da noiva de Cristo, Então, o tempo cósmico, nesse novo céu e na nova terra, ele se transforma, ele se converte em eternidade. O novo céu e a nova terra significam uma nova criação de Deus, e a natureza e o cosmos também serão restaurados das consequências do pecado. Então, não apenas o homem, mas a natureza será glorificada com outra aparência, com uma outra matéria, que eu não sei qual será, E o mar já não existe, eu coloquei entre parênteses, porque foi algo que extraímos de um versículo, e obviamente que esse livro ele é extremamente simbólico, com linguagem extremamente simbólica, e o mar já não existe, significa que já não haverá mais muros de separação, entre as pessoas e Deus na Nova Jerusalém. Não haverá isolamento, não haverá solidão, mas sim uma plena e total comunhão. Nós estaremos habitando no cosmos restaurado de Deus, não afastados uns dos outros. Então, o mar, ele promove essa separação. Então, numa linguagem simbólica, o mar já não existe, traz a mensagem para nós de que não haverá mais separação entre nós e o Senhor. Essa separação ela já foi muito grande na época do Antigo Testamento, onde apenas os sumos sacerdotes entravam na presença de Deus. Ela foi já amenizada com a morte de Cristo, onde o véu se rasgou e a gente hoje tem acesso à sala do trono por meio das nossas orações. Mas ainda será ampliada essa comunhão, face a face com o nosso Deus, por conta disso que está, o verso de Apocalipse reforça isso para a gente. Ao mesmo tempo em que João compara Nova Jerusalém com uma cidade, aí eu disse antes, ele a compara também com uma noiva enfeitada para o seu noivo. Ela é santa em comparação à Babilônia, e na Nova Jerusalém estarão os gemidos, de todos os tempos, ou seja, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e por meio de Jesus o universo foi criado e ele mesmo completará o que começou, a obra da redenção do homem, o resgate total da humanidade. E por fim, esse slide foi o último que nós trouxemos na semana passada. Fala que a Nova Jerusalém ela é bonita por fora, Ela reflete
obviamente, que a glória de Deus. Então ela é bonita por fora e, consequentemente, ela é um reflexo da glória de Deus, né? E ali eu pontuei 3 coisas. Quando João tentou descrever a glória da cidade, a única coisa que ele pôde fazer foi em termos de pedras preciosas, ou seja, não havia um detalhamento, mas a dimensão do que ele estava contemplando, né, associava a pedras preciosas, né? Assim como ele também tentou descrever a presença de Deus no trono, ou seja, ele não conseguiu ter clareza na imagem, e ele, naquela ocasião, né, aqui no capítulo 4, no verso número 3, né, ele também faz uma associação com pedras preciosas. A glória de Deus, né, habitava no Santo dos Santos, no tabernáculo e no templo, mas agora a igreja glorificada terá sobre si eternamente, né, a plenitude do esplendor de Deus, né? E essa glória, né, como já bem pontuei aqui em cima, ela é indescritível, como indescritível é o próprio Deus, né? Então vejam que a referência é a mesma. A igreja é bela por fora, ela é como a noiva adornada para o seu esposo, ela não tem rugas, né, e as suas vestes, elas são brancas como a neve, elas são alvas, né? Bem, e aí nós entramos na continuidade dos versículos do capítulo 21. Mais uma vez eu vou fatiar, né, o livro, o capítulo 21, e dessa vez, nessa última aula, diferentemente da sequência, né, em que eu fatiava os versículos, né, eu vou aqui me apropriar dos versículos que mais se aproximam da mensagem que sequencialmente eu quero transmitir. Então, depois do 11, continua vindo o 12, né? Então a gente parou no 11, continuaria vindo o 12, né? Então, só para que não pulei nada e nem pularei. Todos os versículos serão enunciados nessa manhã. Então, versículo 19 e 20, ainda falando sobre a Nova Jerusalém. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º, o unodécimo de jacinto e o 12º de ametista, né? Então nós falamos que a Nova Jerusalém, ela é bonita por fora. E aqui, por meio desses versículos, nós também podemos chegar à conclusão de que ela também é bonita por dentro, né? Ninguém coloca pedras preciosas no fundamento, né? O fundamento de uma edificação, de uma casa, de um edifício. Mas no alicerce dessa cidade estão 12 espécies de pedras preciosas, né? E a beleza, a riqueza e a esplendor no seu interior, né? Então não há coisa feia dentro dessa igreja, nada escondido. Essa igreja pode passar por uma profunda investigação, né, onde não haverá nada oculto, nada encoberto, né, não haverá nada impuro, nada profano, mas sim uma igreja santificada, uma igreja glorificada, né? Então, tanto por fora quanto por dentro, né, a beleza dessa cidade noiva, né? Então vamos lá, continuando. Verso 12, ainda falando sobre a Nova Jerusalém. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes fundamentos os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Antigo Testamento, Novo Testamento, amplitude, plenitude, completude, né? Então vamos lá, dando continuidade, versículo 25 e 27. As suas portas nunca, jamais, elas que estão abertas,
né? Nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, né? Então veja o reforço, né, em alguns versículos da palavra jamais, né? Então a Nova Jerusalém, pelo que nós acabamos de ler, ela é aberta a todos, né? A cidade, ela tem 12 portas para todos os lados, e isso fala de uma oportunidade, né, abundante de entrar nesse glorioso e maravilhoso compartilhamento, né, com Deus, né, no companheirismo com Deus. Então, ou seja, as oportunidades, elas são dadas a todos, mas nem todos decidem, né, o caminho da salvação. Os habitantes dessa cidade são aqueles que precedem, como já foi dito diversas vezes em outros capítulos, né, de toda tribo, toda nação, povo, língua. São todos aqueles que foram comprados, né, com o sangue de Cristo. E a cidade é formada por todos os crentes, né, como eu coloquei ali, falando sobre as 12 tribos e sobre os apóstolos, nomes inscritos, né. Então, essa cidade, né, ela é formada por todos os crentes, né, todos os crentes do Antigo Testamento e todos os crentes do Novo Testamento, da antiga dispensação e da nova dispensação, da dispensação da graça, da era da igreja. Nenhum daqueles que foram remidos, né, ficará de fora dessa grande, né, e bela cidade. Isso é algo prometido por Deus e algo que será cumprido da parte dele. Interessante que a Nova Jerusalém, ela é aberta a todos, mas ela não é aberta a tudo. Então essa é uma boa comparação com a igreja do hoje. A igreja tem que estar com porta aberta para todos, mas não com a porta aberta para tudo, né? A cidade tem uma grande e alta muralha. Muralha fala de proteção, fala de segurança, e embora haja portas e portas abertas, né, conforme nós lemos no versículo 25, nem todos entrarão nessa cidade. Embora as portas estejam abertas, em cada uma delas, conforme nós lemos no versículo 12, há um anjo. Então, assim como Deus colocou um anjo com espada, né, para proteger a árvore da vida no Éden, depois que Adão e Eva pecaram, para quê? Para quê? Impedindo que eles voltassem a comê-la e, consequentemente, permanecessem vivendo em pecado, né, assim também há um anjo em cada porta, né, protegendo algo valioso que está dentro da cidade. O muro demarca a santidade da cidade, né, separando o puro do impuro, o santo do profano, né? Deus, ele é o muro de fogo que protege sua igreja, e a igreja está segura e nada pode perturbá-la, né, na glória de Deus. Então, o muro, entre tantas características, né, uma delas é exatamente fazer a separação, né, entre o santo e o profano, né, entre aquilo que é do mundo, né, pensa no muro de uma própria casa, né, daquilo que é do mundo e aquilo que, né, é propriedade sua, aquilo que é propriedade exclusiva de Deus, tá? Ainda no tema de que a Nova Jerusalém, ela não é aberta a tudo. O pecado, ele não pode entrar na Nova Jerusalém. Então, embora a igreja seja aberta a todos, né, ela não é de maneira alguma aberta a tudo. Muitas vezes a igreja hoje tem sido aberta a tudo, mas não aberta a todos, né? Então, essa mensagem, ela precisa estar bem clara dentro de nós, né? Por isso nós combatemos o mundo dentro da igreja
por meio de um parâmetro, de um gabarito imutável que se chama a palavra de Deus, né? Somente os remidos, os perdoados, os lavados, os arrependidos, aqueles que creram, né? Aqueles cujos nomes estão no livro da vida, eles têm autorização e eles podem entrar nessa cidade santa. Quinto ponto, a Nova Jerusalém está construída sobre o fundamento da verdade, né? A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos, conforme nós lemos no versículo 14, né? O versículo 12 fala sobre as 12 tribos. O versículo 14 fala da fundamentação dos nomes escritos dos apóstolos. Então, fundamentada, edificada sobre o fundamento dos apóstolos. E Jesus, Cristo é a pedra angular desse fundamento, né? Ela é a base, ela é a referência maior desse fundamento. A igreja do céu, a noiva do Cordeiro, a Nova Jerusalém. Então vejam que eu estou repetindo para que fique claro, né, de que falar da Nova Jerusalém não é apenas falar da cidade, mas também falar da igreja glorificada, falar da noiva de Cristo, né? Ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos, sobre a verdade revelada, e essa verdade nós estamos falando sobre as Escrituras, né? A Nova Jerusalém não está edificada sobre Pedro, ela não está edificada sobre visões e revelações forâneas às Escrituras, externas às Escrituras, né? A palavra de Deus é a sua base. Então vejam, né, a importância de gastarmos tempo de qualidade para conhecer e continuar conhecendo e aprofundando o conhecimento da palavra de Deus. O louvor é importante? Sim, mas a palavra de Deus é muito mais importante. Isso não quer dizer que Deus não trabalha no meio de um louvor espiritual, com ministros de louvor e músicos e cantores santificados. Não há dúvidas, mas a palavra ela tem um peso muito maior, né? Vamos para mais uma fatia do capítulo 21, ainda falando sobre a Nova Jerusalém. Verso 15, aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e as suas muralhas e a sua muralha. Então tinha uma vara para medir, né? Então isso já falamos em aulas, né, anteriores. A cidade é quadrangular, e obviamente que se a cidade é quadrangular, né, comprimento e largura são iguais. E ele mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios, ou seja, algo correspondente a 2.200 quilômetros. O seu comprimento, a sua largura e a sua altura são iguais. Então agora não estamos falando mais de uma cidade, né, ou seja, não apenas mais de um quadrado, mas nós estamos falando de um cubo perfeito, em que as três medidas são iguais. Mediu também, com essa vara, né, a sua muralha, 144 côvados, né? Esse número ele não é estranho, 12 vezes 12, tem um significado por trás disso. Medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido, né? Então, quando fala de ouro, fala de transparência, de um valor límpido. E o verso 21, as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça dessa cidade é também de ouro puro, como vidro transparente, né? Então vamos lá. A Nova Jerusalém, sexto ponto, a Nova Jerusalém tem espaços, obviamente, para todos os gemidos. Não temos que ficar preocupado com superlotação, se haverá espaço ou não, né? Então, a mensagem clara para nós é que haverá. Jesus foi preparar morada e há espaço
para todos. Então não teremos que entrar numa fila do INSS para pleitear o nosso direito. Há espaço para todos. Está escrito que a cidade é quadrangular, cujas medidas são de 12 mil estádios, como eu disse, 2.200 quilômetros. Apenas por uma ideia, uma referência, 2.200 quilômetros é como se fosse, né, um ponto ali em São Paulo e o outro em Aracaju. Esses números, obviamente, que continuam sendo simbólicos, né? Continuam sendo simbólicos e representam simetria, perfeição, né? A vastidão. E o número 12 fala de totalidade. Então, a totalidade presente na Nova Jerusalém, ou da Nova Jerusalém, que representa a noiva de Cristo, a igreja glorificada. Se fosse literal, a cidade, preste atenção, ela seria 250 vezes mais alta do que hoje o maior ponto, o ponto mais alto que existe no mundo, que é o monte, né, mais alta do que o Monte Everest, o pico mais alto do mundo. 250 vezes maior, cerca de 250 vezes maior do que o maior ponto presente na Terra física de hoje, né? Então vejam que nós estamos falando, né, de algo simbólico. E a muralha da cidade mede 144, né? Côvados, 12 vezes 12, ou seja, algo em torno de 70 metros, fazendo o cálculo matemático. Mas, mais uma vez, né, nós estamos falando de totalidade, né? Então isso reforça, né, de que a Nova Jerusalém ela tem espaço para absolutamente todos. A medida da cidade é um símbolo da sua majestade, grandeza, suficiência, magnificência. Essas medidas indicam a perfeição da cidade eterna. Ou seja, nada está fora da ordem e do equilíbrio de Deus, né? Deus tem o controle sobre tudo. A Nova Jerusalém, pelo que nós acabamos de ler também nesses versículos, em especial 18 e 21, ela é o lugar onde se vive em total integridade, pessoas íntegras, que não se desviam para a direita e nem para a esquerda do centro da vontade de Deus, né? Pessoas que não se corrompem, pessoas que não negociam aquilo que Deus espera de nós. Não apenas a cidade é de ouro, mas a praça também, né? O lugar central onde as pessoas vivem é de ouro, como vidro límpido. Ouro significa pureza. Tudo ali vive na luz, não há nada oculto. E a integridade é a base de todos os relacionamentos. Não há nada oculto. Então, se não há nada oculto, é algo transparente. E se algo é transparente, é algo que denota integridade no relacionamento entre as pessoas, né? Mais uma fatia, versos 22 a 24, ainda falando sobre a Nova Jerusalém. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra é o verbo. Quem é o verbo? Jesus. Então vejam que aqui nesse versículo, né, reforça algo que já sabemos. O cordeiro é a lâmpada. A Nova Jerusalém é o lugar de plena comunhão com Deus, né? No Antigo Testamento, a presença de Deus ela estava no tabernáculo e depois ela foi transferida para o templo. Mas depois que o véu do templo foi rasgado, Deus ele veio habitar na igreja, né? E quando falamos de igreja, não estamos falando de quatro paredes, nós estamos falando de uma igreja viva. O Espírito Santo enche agora não mais um edifício, né, mas sim
homens, mulheres, crentes. Na Nova Jerusalém não haverá templo. Na Nova Jerusalém não haverá templo, porque a igreja habitará em Deus e Deus habitará na sua igreja. Hoje, Deus ele habita em nós. Então, vamos habitar em Deus. Por isso não há necessidade, não haverá templo. Isso é plena comunhão. A vida no céu será marcada não por religiosidade, não por um religiosismo, mas sim por uma vida plena com Deus, né? Então vejam, né, como valores que são combatidos nos dias de hoje, propagados, né, no altar para a igreja, né, como são valores que de fato não têm a aprovação de Deus, não serão contemplados no futuro. Então, mais do que religiosidade, Deus ele espera de nós obediência. Não justificativas, não coisas externas, vida de aparência, de duplicidade, né? Mas sim, vejam, nós falamos já duas coisas, né, importantes aqui: integridade, letra maiúscula, né? E agora nós estamos vendo, né, que Deus ele também, de uma maneira repetitiva e reforçando, que Deus não se agrada de religiosidade, ou seja, de algo que não é verdadeiramente profundo, sincero, dentro do coração. É apenas uma capa, uma máscara. E a gente precisa se lembrar que Deus ele sonda e conhece o nosso coração. Então precisamos viver com o rosto desvendado, como já preguei aqui neste altar, o rosto desvendado, ou seja, ser quem verdadeiramente nós somos, e não algo dentro da igreja e outra coisa fora da igreja. A Nova Jerusalém é o lugar da manifestação plena da glória de Deus. A cidade será iluminada não mais pelo sol ou pela lua. A glória de Deus vai iluminar, a iluminará. A lâmpada que reflete a glória de Deus, a lâmpada é o Cordeiro. Cristo será a lâmpada que manterá a luz da igreja sempre acesa, né? Botei entre aspas: as nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória, né? Então, ou seja, em Isaías no capítulo 60, verso 3, né, o profeta ele olhou para a glória futura do reino de Cristo, e ele falou que as nações e reis, eles iam se encaminhar para a luz de Cristo. Não todos, mas havia uma palavra profética de algo que iria e está se cumprindo. É uma das várias profecias da salvação dos gentios, cumpridas a partir da conversão da família de Cornélio, né, ali no Novo Testamento. Bem, agora nós entramos no capítulo 22, né, ainda falando sobre a Nova Jerusalém. E aí, esses são os últimos versículos sobre a Nova Jerusalém. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, nunca mais haverá doença. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos dos séculos, né? Então,
Último ponto, a Nova Jerusalém é o paraíso restaurado onde corre o rio da vida, né? João, ele descreve a Nova Jerusalém não mais como uma cidade, mas vocês perceberam que agora a descrição ela é como um jardim, onde flui o rio de água da vida, a semelhança daquilo que aconteceu ou existia no Éden. Na criação original, a árvore da vida, ela ficava no meio do jardim do Éden, né? Simbolicamente, nesse novo paraíso de Deus, nesse novo Éden, não haverá restrições para se alimentar da árvore da vida. Seus eleitos desfrutarão plenamente da sua abundância e da sua totalidade, pois a árvore está enraizada e situada em uma grande quantidade de água, um volume grande da água da vida, da água viva, né? O rio que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Ou seja, acessível a todos os que quiserem tocar nesta árvore, né? Árvore essa, como eu disse, aí nessa própria aula, na própria aula do dia de hoje, né? Árvore que foi em que Deus, após o pecado de Adão e Eva, ele coloca um anjo para não permitir que eles comessem dessa árvore, né? Então, vejam que agora o cenário ele é completamente diferente, né? A antiga árvore proibida, qual era essa árvore proibida, né? Entre aspas ali, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela foi vencida pela árvore que traz a verdadeira vida de Deus para os homens, porque tudo ali é permitido para os remidos, né? Agora não há mais 4 rios, como havia no Jardim do Éden, mas o rio da água da vida que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E ele é símbolo da vida eterna, da salvação, da vida plena, abundante, né? O fluir constante do Espírito Santo, né? Então essa abundância da água da vida, ela fala exatamente, né, da constância do Espírito Santo, da abundância daquilo que vamos contemplar e viver na eternidade. A Nova Jerusalém é onde está o trono de Deus, né? O trono fala da soberania e do governo de Deus. O Senhor governa sobre essa igreja. Ela é submissa, ela é fiel. Ela foi um trono de justiça, foi um trono de amor, mas agora será um trono pleno de amor, né? Então Deus ele consegue equilibrar muito bem algo que por vezes nós não conseguimos, né? Que é o amor e a justiça. Mas nós estamos falando já de um momento final da revelação a João, né? Então aqui já o que tinha que ser executado como justiça de Deus já ficou para trás, né? E aqui obviamente que a abundância e a relevância é o trono de amor. Da Nova Jerusalém nós vamos ter propósito, né? Ou seja, hoje Deus nos chama a viver uma vida com propósitos, né? Não uma vida, né, às vezes como muitos idosos que a gente vê que simplesmente viveram uma vida dura, árdua e depois não querem fazer absolutamente nada em suas vidas, porque entendem, né, que já fizeram muito e aí passam a viver uma vida de vazio, oca, né, uma vida sem propósito. E uma vida sem propósito é uma vida sem expectativas, sem desafios, sem desfrutar de coisas novas, grandes, né? Então, no céu, não será diferente daquilo que Deus espera no dia de hoje. Vejam, mais uma vez, que nós estamos diante de uma mensagem para a igreja no hoje, de algo que vamos viver no futuro. Então vejam, quando nós falamos da importância do louvor espiritual, né? É porque no futuro não será um louvor carnal. Quando nós falamos de integridade, é porque no futuro haverá um relacionamento sem muros, sem o mar nos separando, né? Quando falamos de santidade,
porque no futuro, na eternidade, não haverá pecado. Então, ou seja, coisas que são combatidas ou reforçadas nos dias de hoje por meio da palavra de Deus, nós precisamos entender, né, que não se tratam da doutrina do homem, né, de uma mão pesada, né, de um pregador ou de um líder, mas se está na palavra, é algo que Deus espera que seja vivido hoje, porque assim no futuro nós viveremos, né? Então, na Nova Jerusalém nós vamos ter propósito. Os seus servos o servirão. Nós vamos servir àquele que nos serviu e deu a sua vida por nós. Os salvos entrarão no descanso de Deus. Os salvos descansarão das suas fadigas, não porém do seu serviço, né? Na Nova Jerusalém vamos ter intimidade com o Senhor, né? A palavra de Deus fala: contemplarão a sua face, né? E esta é a esperança e a meta de salvação, da salvação individual em toda a Escritura, né? A contemplação de Deus, né? Eu sei que existem pessoas dentro das igrejas que não estão preocupadas em como Deus está os vendo hoje. Estamos cheios numa igreja menina, ou membros meninos, ou membros ou crentes carnais, né? Eu diria que há uma dificuldade muito grande em ter esse entendimento e viver nessa dispensação, né? Poucos se importam, porque não veem Deus, então poucos se importam em como Deus está os vendo, né? Mas uma coisa que deve estar no nosso coração, não somente isso, mas como está escrito aqui, né? A contemplação de Deus, aquilo que nós vamos ver no futuro, deve ser algo desejado dentro de nós. E aí, né, isso vai gerar ações que sejam coerentes com a nossa identidade espiritual, né? Paulo certa vez disse: o amor de Cristo nos constrange. E isso fez com que o lema de vida dele fosse algo agradável aos olhos de Deus, algo profundo, algo que gerou dentro dele 13 livros, quase a metade dos livros do Novo Testamento. Alguém que era contra os cristãos, mas que entendeu o amor de Cristo e, consequentemente, não deixou para amanhã aquilo que, com intensidade, sinceridade e integridade, deveria fazer, né? E com distinto no mundo espiritual, esse homem foi, né? Então nós precisamos também ter equilíbrio no nosso corpo, alma e espírito, para que as nossas decisões elas sejam coerentes com aquilo que alegra, sobretudo, o coração de Deus, né? Nós precisamos ter tempo para o nosso corpo? Sim. Nós precisamos ter tempo para o nosso espírito também, né? Então, o dia tem 24 horas e cabe a nós, conforme a orientação da palavra de Deus, remir o tempo para que o tempo seja a cada dia muito bem aproveitado. E lembrem-se que uma coisa que Deus nos ensina na sua palavra é priorizar o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, priorizar o reino de Deus é algo que nós não podemos abrir mão. E priorizar não é resto. Priorizar não é sobra. Priorizar é primícia. A Nova Jerusalém é onde os remidos vão reinar com Cristo eternamente, né? Deus nos salvou não apenas para irmos para o céu, mas para reinarmos com Ele no céu. Ele não apenas nos levará para a glória, mas também para o trono. Bem, agora nós entramos nos desafios dos cidadãos da Nova Jerusalém, né? Nós entramos nos versículos seguintes, né, dentro desse tema, né, para fechar o livro de Apocalipse. Então, mais uma vez, fatiando a palavra de Deus, né? Com aquele entendimento inicial que eu disse para vocês, né? Vou fazer cortes e às vezes saltos para o melhor entendimento ou
ou o compartilhamento daquilo que eu quero trazer. Então vamos lá. Subtítulo: a certeza do cumprimento da profecia deste livro. Né? Estamos falando de um Deus fiel para cumprir com aquilo que fala. Né? Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia desse livro. Né? Para Daniel, o livro foi selado até a chegada do tempo do fim, ou fim dos tempos, que foi iniciado por Jesus Cristo. Né? Nós estamos vivendo o fim dos tempos. E eu diria mais, os últimos dias do fim dos tempos. Fim dos tempos esse, iniciado por meio de Jesus Cristo. Assim como a morte de Cristo estabeleceu a nova aliança, e Jesus viveu os últimos dias da antiga aliança, né? Nós estamos diante dessa verdade. Disse-me ainda: não seles as palavras, como eu disse. Verso 11: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Né? Então aqui fica muito claro que o caminho que será selado para a eternidade dará continuidade à natureza daqueles que estão no céu e à natureza daqueles que estão no lago de fogo e enxofre. E aí já lemos esses 2 versículos aqui, né? A conclusão do livro, que é o subtítulo. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar, né, então se alguém pôr e alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Então, precisamos, né, ter muito temor, né, àquilo que, como nós nos posicionamos diante do que a palavra de Deus nos revela. Não é para pôr nem retirar. E lembrando que um texto fora do contexto será sempre um grande pretexto para a queda, para alcançar, né, um objetivo que muito provavelmente não tem, ou certamente não tem, a aprovação de Deus. Vamos lá. Os habitantes da Nova Jerusalém devem guardar a palavra do seu Senhor. A revelação, né, do livro de Apocalipse, ela é perfeitamente, completamente confiável. João trata aqui da indisputável confiabilidade do livro de Apocalipse. Porque esse livro não é o Apocalipse de João, mas sim o Apocalipse de Jesus. É revelação a partir do céu, é a palavra de Deus. Por isso, absolutamente, uma mensagem, uma revelação fiel e verdadeira. A observância da revelação do Apocalipse produz bem-aventurança. Em primeiro lugar, né, eu sublinhei, guardar significa aceitar o conteúdo como legítimo e não mudar, não acrescentar, nem subtrair nada ao seu conteúdo. E isso, certamente, é valorizar a integridade do texto, da revelação de Jesus. Em segundo lugar, guardar significa obedecer, praticar. Deus não nos chama apenas para sermos ouvintes,
né? Observar, isso é valorizar a importância do texto. Então vejam que eu falei de duas coisas importantes para nós hoje: valorizarmos a palavra de Deus, né? E valorizar a importância da palavra e valorizar a integridade do texto. Entendendo que se alguma coisa está conflituosa entre a palavra e nós precisamos debruçar um tempo de qualidade para poder entender o que está errado dentro de nós, né? Então, vários homens já tentaram desconstruir a integridade e um documento sem erro, a inerrância da palavra ao longo da história, né? E certamente no Guinness Book dos homens, né, esse homem teria entrado, né, por ter conseguido fazer uma proeza que nenhum outro homem conseguiu, né? Então, ao invés de gastarmos tempo, né, conjecturando, né, buscando previsões do futuro, ou contestando a palavra, né, dentro de um dia que às vezes, né, parece que é pequeno, de 24 horas, né, a nossa mente ela precisa estar focada naquilo que vai trazer edificação para o dia de hoje, que vai trazer fortalecimento para a nossa fé e que vai nos fazer caminhar numa estrada de aprovação e de maturidade, né, cheirando aquilo que será por toda a eternidade contemplada por nós. Amém? As profecias do Apocalipse não foram escritas para satisfazerem, olha só, a curiosidade, né, intelectual quanto ao futuro. Elas foram escritas para que a igreja seja capaz de viver dentro da vontade de Deus. A profecia não é apenas para informar sobre o fim, mas para preparar um povo eleito santo para o fim. A mensagem do Apocalipse vem de Deus, é sobre Jesus, por meio do anjo a João e para a igreja, né? Então, ou seja, nós estamos caminhando para o fim e isso já foi reforçado, né? De que Deus é a fonte revelatória do livro, obviamente, né? Que Jesus é o conteúdo principal da mensagem, que o anjo ele foi o instrumento que Deus usou para mostrar a João, né, o conteúdo do livro. João, ele foi a testemunha ocular e o recipiente da revelação, né? E a igreja foi a destinatária do livro, não somente as 7 igrejas, né, como está aqui, da Ásia, né? Mas como nós já falamos, né, essa mensagem não se limitou àquele tempo. É uma mensagem que ecoa no tempo e no espaço para alcançar toda a humanidade, toda a igreja da nova era, da nova aliança. A mensagem do Apocalipse não deve ser selada, mas sim proclamada. Vejam, Daniel ele foi ordenado a selar o livro até o tempo do fim. João foi ordenado a não selar as palavras da profecia deste livro. E eu disse que o fim, ele chegou com Cristo. Portanto, desde a primeira vinda de Cristo, o tempo do fim ele se iniciou. A mensagem da vitória de Cristo e da sua igreja precisa ser reforçada, publicada, anunciada, né? A mensagem do Apocalipse precisa ser mantida íntegra, né? Nenhum homem tem autoridade para retirar nada, nenhum homem tem autoridade para acrescentar absolutamente nada, né? O que tinha que ser revelado, o foi nos 66 livros. O que cabe a nós conhecer está ali. Certamente resposta para muitas ou quase todas as nossas dúvidas estão ali, né? Nós não precisamos buscar revelação em outra fonte. As admoestações e as promessas finais, né? Versos 12 a 15. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, olha lá, a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras.
Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o princípio, o primeiro e o último, né? Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras. Aonde, né? No sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama a prática e mentira. Ou seja, será que Deus ele excluiu todos os animais, né? Ou melhor, ele excluiu apenas ele excluiu os cães e ele permite que todos os outros animais entrem no céu? Ou será que quando fala, já que é cão simbólico, o cão seria o representante, né, de todos os animais, pela proximidade com o ser humano? E aí? Será que o que não entra no céu, né, são os cães não convertidos, né, aqueles Rottweiler, Pitbull, agressivos, né, que tem o desejo constante, latente de morder, de matar? Será que são esses que não entram? Bem, na nova tradução da leitura da linguagem de hoje, né, os cães são aqueles que cometem pecados horrendos, nojentos, né? Ou seja, nós estamos falando de impureza, né? Então fica bem claro isso. Mas aí eu aproveito o ensejo, né, fazendo aqui um parênteses, né? Animais de estimação, já que falamos de cães, né, e aí gerei um questionamento, né? Obviamente que algumas dúvidas foram levantadas nas cabeças. Pergunto: animais de estimação estarão presentes no céu, né? Então vamos lá. Bem, eu começo dizendo que não há uma clara resposta, né, para essa questão, como existe claramente uma mensagem para a igreja fiel do Senhor. E, consequentemente, isso gera alguns conflitos, dúvidas, geram dúvidas no coração das pessoas. E mais dúvida ainda, sobretudo naqueles que demonstram mais amor aos bichos do que às pessoas. Mais ainda, né? Eu diria que não há consenso, né, com relação a essa, assim como o livro de Apocalipse, ele não é um livro de uma unicidade, não há consenso quanto a essa questão, né? Mas eu diria o seguinte, vamos lá, anjo, ele tem espírito e não tem corpo. O homem, ele tem espírito e tem corpo. O animal, ele tem corpo e não tem espírito. Então, os anjos, a palavra de Deus diz que estarão no céu, no novo céu, na nova terra. O homem volta ao pó, mas o seu espírito imediatamente vai descansar e reinar com Cristo Jesus. Então, ele estará no novo céu e na nova terra. E se o animal ele não tem espírito, né? Quando ele desaba, ele volta ao pó, né? Então, no céu, eu diria que por meio daquilo que a palavra de Deus tem nos dito, né, nós não sentiremos saudade, né? Nós estaremos diante de Deus. Se colocarmos numa balança Deus e o pet, tá pegando para nós hoje. Está pegando para nós no dia de hoje. Botar numa balança Deus de um lado e o pet do outro. Então, uma mensagem importante, né? Nós não sentiremos tristeza ou saudade. Começa por aí, vamos lá. Eu disse que não há consenso, né? E não há consenso até mesmo pela questão de interpretação. Então, por exemplo, um versículo em Isaías 65, capítulo 20, verso 25, é um versículo que é usado para dizer, né, numa interpretação literal, né, de que os animais estarão no céu. Então, qual é esse versículo? Diz assim: o lobo
e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, numa visão literal, né, o cenário de perfeita harmonia entre os animais é algo que certamente contrasta com o mundo atual, onde a natureza é marcada por quê? Por predadores e presas. Não dá para poder fazer de uma serpente um leão, um pet. Não dá para imaginar a harmonia no dia de hoje, né? Entre predadores e presas. Assim, entendem que essa referência está falando sobre a nova terra, um lugar onde os efeitos do pecado serão totalmente removidos, permitindo que até mesmo os animais vivam em paz. Então essa é uma interpretação, a interpretação literal do texto, né? E existe a interpretação simbólica, que não se tratam literalmente de animais. A menção de animais convivendo em harmonia é uma ilustração poética da paz e da perfeição que reinarão, né, na nova criação, né? Então, não produzi esse slide para gerar dúvida, apenas é um questionamento que às vezes, né, não sei se você já se deparou com isso, eu já me deparei, já me perguntaram, né? Então já me fizeram pergunta, né, se, por exemplo, se cremação é pecado. Então são perguntas que estão no nosso dia a dia e que eu tenho a resposta. Da mesma forma já me perguntaram, né, pelo carinho e o amor que tenho ao bicho, se por acaso, né, isso traria um conforto maior no coração de saber, né, que o seu pet estaria, né, no paraíso ao seu lado também atendendo às suas ordens, né? Então assim, eu já sei a resposta, mas é importante, né, já que nós falamos de uma palavra chamada cães, né, e que tem uma interpretação de coisa nojenta, de coisa que é impura, né, para trazer à mente essa questão, né? No meu entendimento, a questão está aqui, né, na minha visão, posso estar errado, mas a minha visão está aqui. Os habitantes da Nova Jerusalém devem estar preparados para o julgamento do Senhor, né? Jesus, ele virá como aquele que julga retamente. Ele tem um galardão, ele vem retribuir a cada um segundo as suas obras. Jesus é o juiz que se assentará no trono, e ele vai julgar-nos segundo as nossas obras. Então, preste atenção, o critério do galardão ou o grau da condenação são as nossas obras, né? Seja por um lado, seja por outro, aquilo que fizemos vai nos dar, né, a recompensa eterna, positiva ou negativa. Jesus é o juiz que tem credencial para julgar retamente, né? Ele está no começo e no fim, ele conhece tudo, ele é a origem e ao mesmo tempo ele é a consumação de todas as coisas. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ninguém poderá escapar naquele dia, ninguém poderá fugir, ninguém poderá subornar o seu juízo, né? Os homens ímpios, certamente eles vão se desesperar. O critério para a salvação não são as obras, mas a obra vicária de Cristo na cruz. Então, precisamos, né, a obra da redenção, do resgate da sua igreja. Os habitantes da Nova Jerusalém entrarão na cidade pelas portas, certamente não por conta das suas obras, mas por causa do sangue do Cordeiro. Todos aqueles que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro, obviamente que nesse momento ficarão fora da cidade, né? Aqueles que não foram lavados ficarão não apenas fora da cidade, mas serão lançados no lago de fogo, né? Ou seja, não é algo que vai desaparecer, mas é algo que será sentido por toda a eternidade. Os pecados mencionados no verso número 15, né, são os pecados de impiedade, ou seja, relacionamento com Deus, né,
feitiçaria, idolatria e de perversão. Lá onde falamos sobre os cães, né? E esses pecados, eles já foram mencionados anteriormente no capítulo 21, né? Então, depois do juízo, como eu disse, é impossível mudar o destino das pessoas. Depois do juízo, está encerrado. Então, em Gênesis, no capítulo número 2, né, a palavra de Deus vai nos mostrando que a obra da criação, ela foi concluída, né? Deus descansou no 7º dia, concluído. Em João, no capítulo 19, verso 30, a obra da redenção, ela foi consumada, quando Jesus ele disse, está consumado. No capítulo 21 de Apocalipse, verso 6, a consumação de todas as coisas, ela é declarada, né? Quando é dito, tudo está feito. E agora, no verso número 11, o destino final das pessoas é selado. Lembra aquele versículo que eu disse, lá no finalzinho que estava aqui no rodapé? Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ou seja, a maneira como nós chegarmos, né, nesse momento do juízo será algo que viveremos para todo sempre. Então, a primeira e a terceira sentenças, né, elas falam dos feitos de alguém, enquanto que a segunda e a quarta falam do caráter da pessoa. E por que eu disse isso? Só há 2 grupos na humanidade: os que fazem injustiça e são imundos, e os que praticam justiça e são santos. Só existem estes 2 grupos na humanidade. O destino das pessoas no juízo não poderá ser alterado. Não haverá mais arrependimento nem apostasia. O julgamento é o fim e anuncia o estado final da justiça ou da injustiça eternamente. Ainda falando sobre as admoestações e as promessas finais. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Verso 18. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Já lemos isso. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. E o livro encerra o subtítulo, a bênção, a graça do Senhor Jesus seja com todos, né? Então os habitantes da Nova Jerusalém devem aguardar ansiosamente a vinda do seu Senhor, né? E o Senhor da glória, ele é identificado. Ele é o começo e o fim, ele é o ascendente e o descendente de Davi, ele é a raiz de Davi, ele é a origem de Davi, e ele ao mesmo tempo é a geração, o que vem depois de Davi, ou seja, ele abarca toda a história. Jesus é a brilhante estrela da manhã. O Senhor da glória promete vir buscar a sua noiva sem demora. Jesus, como noivo da igreja, já assumiu seus compromissos de amor com ela. Ele já pagou o dote, né? Isso era algo existente, né, no relacionamento judeu, não a prática entre os judeus. Ele pagou o dote na cruz. Agora, a noiva deve se preparar e se ataviar. E em breve ele virá ao som de trombetas para buscar a sua noiva. Mas se ele prometeu voltar em breve, por que já tem 2000 anos e ele não voltou ainda? Porque alguns julgam
a sua vinda demorada, né? É um questionamento que existe em muitos corações, e a resposta, obviamente, que né? Deus deseja dar ao homem a oportunidade do arrependimento, né? Deus é longânimo. Então essa é a grande resposta para, entre aspas, essa demora. Deus, ele não chega atrasado, Deus não demora, Deus não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Está escrito na própria palavra de Deus, né? Apocalipse é o outdoor de Deus, anunciando que Jesus vai voltar em breve. A promessa da vinda de Jesus sem demora mostra como a comunidade cristã deve viver sempre na expectativa da vida iminente do Senhor. Ninguém sabe o dia nem a hora. Cada geração deve estar desperta, como se a vinda do Senhor ela estivesse pronta para chegar, pronta para acontecer. O grande anseio de uma noiva não é ter uma casa, mas um esposo. O seu esposo não está em coisas, o seu coração não está em coisas, mas no seu amado. Ela anseia não apenas pelo paraíso, mas pelo amado da sua alma, né? O clamor da noiva é: vem. Ela sempre ora: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A oração da igreja é: Senhor Jesus, leva a bom termo o teu plano na história, com vistas à tua vinda, né? Essa é a oração que deve estar presente no coração de uma igreja verdadeira e sedenta por Deus. Essa é uma oração fervorosa da igreja inspirada pelo Espírito Santo. A igreja clama pela vinda de Cristo, e a última palavra da igreja nesta história, nesta revelação do livro de Apocalipse é: vem, Senhor Jesus, né? E ali eu deixo uma mensagem já para algo que vamos desfrutar no futuro próximo, né? Uma igreja que anseia pela volta de Jesus é uma igreja comprometida com o evangelismo. Então eu encerro o livro de Apocalipse já deixando uma semente para aquilo que está por vir nesta igreja, um momento de capacitação para estarmos evangelizando. E nada melhor do que como mensagem final, né, essa: uma igreja que anseia pela volta de Jesus é uma igreja comprometida com o evangelismo. Amém? E assim eu encerro, né, o livro de Apocalipse. Amém? Vamos ficar de pé e orar. Peço perdão por ter passado 7 minutos. Certamente desses 7 minutos, 5 eu destinei aos pets, né, mas certamente já agregou valor. E obviamente que hoje era a aula final, então não dava para dividir, né, minutos com a próxima aula, tá bom? Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos por essa oportunidade, Pai, de discorrer acerca do teu livro, de mergulhar na profundidade deste livro, da revelação dada por Jesus a João, para nos confortar acerca do que está por vir diante, Pai, de um mundo em que os nossos olhos veem coisas desagradáveis e os nossos ouvidos têm escutado também coisas, ó Pai, muito desagradáveis. Continua, Deus, cuidando da nossa mente e coração, trabalhando nesse processo de santificação do Espírito Santo de Deus, para que possamos, Deus, dar continuidade ao chamado e vivermos de uma forma reta e agradável aos teus olhos, Pai. Que esse livro, o estudo desse livro tenha gerado dentro de nós, ó Pai, uma confrontação, no sentido de entender que somos chamados a viver debaixo de obediência e de uma grande responsabilidade espiritual, não deixando o tempo apenas passar, mas viver com qualidade, intensidade, integridade, responsabilidade, obediência, submissão, reverência a Ti e a Tua palavra. Assim, Deus, nós oramos, gratos por tudo que até aqui o Senhor tem feito, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém.